Paz seja convosco. Amém. Amém. Não é hora de escrever isso, né? De novo. Paz seja convosco. Amém. Ele está no meio de nós. Amém. Louvamos a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Estamos meditando sobre o tema da ansiedade. Novo subtema: busque quem pode te ajudar. Uma temática importante nas Escrituras é exatamente você estar junto de pessoas que comungam com o seu pensamento, que pensam, que pensam com a sua ideia, conforme a sua ideia. Foi algo que nós falamos já em alguns momentos em relação a matrimônio, pessoas que comungam na mesma fé. Falamos em relação à sociedade, pessoas que comungam na mesma fé. E se você está envolvido com pessoas que pensam apenas igual a você não vai mudar nada, nunca. Nós, como seres humanos, nós gostamos de viver em nichos, em grupos de pessoas que são iguais a nós. Então você se relaciona e fala com pessoas que pensam como você. O problema é que quando isso acontece, as pessoas elas vão talvez as pessoas elas participem ou entendam ou dêem um tapinha nas suas costas, mas em relação à ansiedade, a ansiedade não vai ser resolvida. Não vai ter como a pessoa resolver. Porque não há mais nenhum elemento novo dentro da história. Por isso que buscar quem pode te ajudar é uma coisa tão importante. Até agora, temos examinado passagens bíblicas específicas em cada capítulo, que é a melhor forma de primeiro conhecer e em seguida aplicar as Escrituras às nossas próprias vidas. Você conhecer um versículo, você conhecer um ensinamento, e a partir daí você começar a aplicar na sua vida, é uma forma de resolver as lutas e dificuldades que você tem. Aqui, porém, focalizaremos como outros podem nos ajudar em nossa batalha pessoal contra a ansiedade. Creio que esse será um lembrete útil de que a vida cristã nunca significou ser uma vida solitária. Nós não fomos criados para vivermos solitários. Manu, senta do lado da mamãe. Senta lá do lado da mamãe, por favor. Você está caminhando demais hoje, hein? Aqui nós iremos focalizar como outros podem nos ajudar a nós lutarmos, guerrearmos contra a nossa ansiedade. Creio que esse será um lembrete útil de que uma vida cristã nunca significou ser uma vida solitária. Nós temos que viver em comunhão. A própria condição de congregar, de você estar presente na igreja, é uma afirmação que, se não me engano, está lá em Provérbios, que fala que é ferro afiando ferro. Você convive com pessoas que pensam e vivem de forma diferente do que você. E assim você aprende como agir também de forma diferente ou relevar problemas que antes você iria confrontar. O amplo sistema de apoio da comunidade cristã é um dos maiores benefícios de ser cristão. Um dos maiores benefícios é você ter pessoas que pensam como você, dentro do cristianismo. Não que pensam como você dentro da sua vida comum. Essa condição de nós ajudarmos e olharmos uns pelos outros, que deveria ser a condição ideal. Que é aquilo que eu sempre bato na tecla. Você liga para as pessoas, você conversa com as pessoas. Quando a pessoa está fazendo aniversário, você liga para ela. Quando a pessoa está com uma enfermidade, você liga para ela. Semana que passou, a Isla fez aniversário, você ligou para ela ou só mandou aquela figurinha lá, cachorrinho, florzinha, aqueles negócios que não diz nada, né? Diz assim, tipo, você não representa nada para mim, e aí só para você não dizer que não falou nada, eu vou mandar esse negócio para você, entendeu? O que é que as pessoas fazem? Ligar para a pessoa significa eu me importo, eu estou disposto a parar a meu dia e dar atenção para uma situação em especial. Pessoas que estão com problema de ansiedade, elas precisam de pessoas que liguem para elas, conversem com elas, as ouçam em especial.
Somos parte de uma família amorosa que cuida ou que deveria cuidar uns dos outros. Logo adiante vamos examinar o que a Bíblia diz para fazermos e como isso se relaciona com a ansiedade. Mas em primeiro lugar, consideremos o que ela diz sobre um grupo de indivíduos que nos ajudam diariamente, mais do que provavelmente saibamos. Hebreus capítulo 11, 1, verso 14. Existem seres que existem e estão à nossa disposição para nos ajudar e dificilmente você solicita ou pede esta ajuda. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E quem são esses espíritos ministradores? Quem são? Os crentes. Quem são os espíritos ministradores? Os anjos. Se você começar a pensar o contexto do cristianismo, anjos aparecem em todas as escrituras sagradas. Não esquenta a cabeça com a goteira. A goteira está pingando, ela está pingando, não esquenta a cabeça. Já mandei vídeo para as pessoas que necessitam. Não se preocupe com as goteiras, senão a gente vai ficar pensando, prestando atenção em tudo menos na palavra. Novamente, Hebreus 1,14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E aí sim, ele está falando de mim e de você como filho. Como somos herdeiros da salvação, Deus envia seus anjos para nos ajudar. Anjos que zelam por você. Talvez a palavra ministrar pareça um tanto antiquada para você, ou talvez lembre um indivíduo ultrapassado. Ministrar, na realidade, é um termo prático. C.S. Lewis, um cristão muito conhecido, ilustrou isso muito bem em seu clássico para crianças. É um livro que eu recomendo se você quiser ter um livro para você ler para seus filhos pequenos em especial. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, da série Crônicas de Nárnia. Crônicas de Nárnia é uma série de livros que foram escritos por C.S. Lewis, que ele pregava o evangelho, mas numa época que havia perseguição. As pessoas elas não aceitavam que se falasse de cristianismo. Então ele começa a usar de uma figura de linguagem. Figura de linguagem? Não, figura de linguagem. Então, quando ele conta essa história, ele vem falando sobre o título do livro é O Leão. Quem é o leão? Aslan ou Jesus. Então, toda vez que aquela figura daquele leão aparece lá, é Jesus. A feiticeira é a figura do mal, do maligno. Guarda-roupa, não sei. Entendeu? Mas tudo tem uma simbologia em que você fala com as pessoas, não numa linguagem aberta, mas como Jesus usava muitas vezes de parábolas. E aí a pessoa, ele podia falar com as pessoas a respeito disso, e as pessoas elas ficavam muito tranquilas. 3 crianças, e a história conta a história de 3 crianças, após uma árdua caminhada por regiões amaldiçoadas, eles entram através de um guarda-roupa lá dentro do quarto, lá de uma casa qualquer lá, de um parente. E aí eles entram no outro mundo, né? 3 crianças, após uma árdua caminhada por regiões amaldiçoadas com o inverno eterno e governadas pela feiticeira, finalmente chegaram à corte real de Aslan, o poderoso leão, figura alusiva de Cristo. Aslan chamou de lado o jovem para conversar com ele, porém antes sacudiu a juba, bateu suas patas aveludadas e ordenou: senhores, senhoras, levem estas filhas de Eva para a barraca real e as ministrem. Cuidem delas. Elas estavam com fome, elas estavam com sede, estavam com a roupa suja. Então a condição de ministrar dentro dessa linguagem é uma figura que quer dizer que os anjos, eles são ordenados pelo Senhor para que eles venham fazer o quê? Cuidem de nós. Você não vai orar para anjo, mas o Senhor envia os anjos, são espíritos ministradores. Os cansados viajantes receberam alívio
E assim também nós, nas mãos daqueles que nos ministram em nossa jornada pela vida. É impressionante ver as providências que Deus tornou a fazer com que seus filhos fossem fisicamente protegidos pelo ministério dos anjos. E se você começar a meditar dentro da história do cristianismo, em especial do Antigo Testamento, você vai ver a manifestação angelical de uma forma poderosa. Deus detalha em sua palavra como os anjos nos socorrem e, portanto, nos ajudam em muitas das ansiedades com relação a acidentes, doenças e outros tipos de perigo. Então, os anjos, eles nos livram de condições em que nós iríamos passar. Eles são aqueles que recebem a ordenança de Deus e aí eles vêm para agir em nosso favor. Vemos uma amostra do controle espantoso e soberano de Deus sobre este mundo e universo, por meio do seu poder criador, que inclui também seres angelicais, das quais Satanás, ele converteu ou convenceu um terço deles, milhares e milhares, milhões de milhões, a ouvirem e seguir os seus caminhos. Eu estou convencido de que esses seres celestiais existem e que eles proporcionam ajuda dramática, ajuda invisível em nosso benefício. Então existem pessoas que não acreditam em anjos. Eu acredito em anjos. É claro que eu não vou, como no início do meu cristianismo, em que eu ficava querendo ver anjo. Talvez você no início do seu cristianismo, você, poxa, eu queria tanto ver um anjo, ver a manifestação. É legal quando as pessoas falam, né? E eu lembro nas nossas igrejas que eram pentecostais e neopentecostais, essa condição de você poder ter essas experiências sobrenaturais. E você vê coisas, e eu ficava procurando ver. Eu acordava 4 horas da manhã e eu ficava olhando para os céus, procurando alguma coisa lá que desse algum reflexo. E na verdade, já também fez muito isso, né? Eu tinha medo. Tinha medo? Mas eu tô querendo ver. Tava lá uma vez, eu lembro que eu tava lá na praia. Teve um tempo que a gente tinha um ministério lá em São Paulo, chamado Madrugada com Deus. Então eu acordava 4 horas da manhã e aí eu saía ligando para as pessoas. As pessoas queriam participar, claro. A gente chegou a ter 60 pessoas acordando de madrugada. E aí um dia a gente estava na praia, comemorando a virada do ano, eu, Rô, a Luísa não tinha ainda. E aí eu fui para a praia. E aquela escuridão dava um temor, entendeu? Porque você quer uma coisa, mas aquilo te assusta, te atemoriza, entendeu? Tem uma passagem muito interessante, que eu lembro que eu fui convidado para orar, num monte. Aí eu fui com um rapaz lá, pegamos o trem, lá na Lapa, que seria mais ou menos daqui, sei lá, em Samambaia. Aí pegamos um trem, e ele andou mais ou menos 1 hora de trem. Aí nós descemos do trem numa região bem assim, com bastante mato, caminhamos mais 1 hora. Aí ele chegou e falou assim, é aqui. Eu olhei assim, não tinha caminho nenhum. Aí ele falou, não, mas é aqui. Aí ele entrou no meio do mato, e aí eu fui seguindo ele, fomos subindo um monte e tal, chegamos lá, aí tinha uma barraquinha armada lá, provavelmente pela Assembleia de Deus, com uns pauzinhos, um plástico preto lá, e a gente começou a orar, profetizar, e cantava, pulava, dançava, falava em língua, era uma loucura, né? Aí ele chegou para mim, quando foi por volta das 6 horas da tarde, ele chegou para mim e falou assim, conhece essa, Levi? Essa você não conhece, né? Essa é nova, hein? Essa não. Conhece? Já falei já? Já contei? Não, eu não sei não. Não contou, não? Ah, sabe? Pelo menos pra mim. Então vai lá, para você. E aí quando foi 6 horas da tarde, o rapaz falou assim, eu vou buscar a pessoa lá, um amigo nosso, para orar conosco, né? Eu fiz as contas de cabeça e falei, pô, pera um pouquinho, ele vai lá, nós levamos quase 3 horas para vir para cá, ele vai sair daqui 6 da tarde, eu vou ficar aqui sozinho? Ele falou assim, não confia nos seus olhos. Aí eu fiquei lá, servo de Deus, intercessor, batalha espiritual, e eu ficava lutando. Chegou uma hora que começou a ficar escuro, foi escurecendo, e aí eu comecei a ouvir um barulho no meio do mato. E aquele barulho no meio do mato, e eu lá, Senhor, repreendo, tal, saiu um homem negro aço, da cor da blusa da Rô, com olho vermelho, porque é a característica do homem muito negro, ele fica com o olho meio vermelho. E ele saiu do meio do mato com uma foice, daquela da morte. E ele passou na minha frente, eu fiz xixi na calça automaticamente. Na hora eu fiz xixi na calça. Ele passou, olhou para mim com aqueles olhos vermelhos e falou assim, a paz do Senhor. E entrou no mato e sumiu. Ou seja, as coisas espirituais nós queremos para as nossas vidas, mas quando elas ocorrem, nós morremos de medo. É como a questão de Pedro lá, falando, na hora que viu Jesus andando nas águas, ele fala assim, é fantasma. É que nem aquela passagem também que fala
o Nicolas falou que é dos arcanjos, né? Que eles são como uns olhos gigantes e tem asas. Querubins. Querubins. Aquelas passagens de Ezequiel que fala de querubim, você não consegue nem entender o que ele está falando. Tem duas citações em Ezequiel a respeito dos querubins. A primeira, você não entende nada. A segunda, você entende um pouquinho mais, mas também não entende nada, porque são referências que a gente não tem no nosso mundo. Questão de olhos, muitos olhos, a gente não consegue ter esse tipo de mentalidade. É impressionante ver as providências que Deus tomou para fazer com que seus filhos fossem fisicamente protegidos pelo ministério dos anjos. Deus detalha em sua palavra como os anjos nos socorrem, portanto nos ajudam em muitas das nossas ansiedades. Vemos uma amostra do controle espantoso e soberano de Deus sobre este mundo e universo por meio do seu poder criador e que inclui seres angelicais. Estou convencido que esses seres existem e eles nos ajudam. Não creio em anjos porque alguém me contou sobre a dramática aparição de um deles, tão impressionante como raros testemunhos podem ser, ou por causa dos OVNIs que nos surpreendem, assemelhados a eles. Algumas aparições como essas, ou porque especialistas falaram que existe. Nós acreditamos em anjos porque a palavra de Deus diz. É a questão de você crer naquilo que a Bíblia diz. E as pessoas elas creem em anjos por muitos motivos. Mas poucos, talvez alguns, creiam apenas porque a palavra de Deus fala. E a gente vê Deus não só agindo, mas falando através de anjos. E Ele pode sim utilizar anjos para nos abençoar e falar conosco. Não é a regra, mas existe sim. Acredito em anjos porque a Bíblia diz que há anjos. E creio que ela é a verdadeira palavra de Deus. Agora, se você não tem contato com ela, se você não lê a Bíblia, como que você vai acreditar que tem seres sobrenaturais que podem te auxiliar? Se você não acredita no sobrenatural, o que acontece é que as escrituras sagradas, elas são falhas, são fracas. Já falei para vocês, a única religião que se baseia dentro da sobrenaturalidade chama-se cristianismo. Se você tirar a figura do sobrenatural das escrituras, um livro qualquer, mas continua sendo o livro mais vendido e mais lido em todos os tempos. Independente do que se lança, independente do que se fala. E a Bíblia ela vem trazendo exatamente essa certeza. Inclusive, conforme nós vimos no primeiro período, nós identificamos cada vez mais a figura dos atributos de Deus, mesmo através dos anjos. Algumas das muitas coisas que os anjos fazem em nosso benefício são guiar, prover, proteger, libertar, facilitar, servir. Quantas coisas os anjos fazem? Guiar. O Espírito Santo guia o crente interiormente, enquanto os anjos o fazem exteriormente. Então nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração. E ele é aquele que interiormente nos move. Mas externamente, aquela figura do anjinho no ombro direito e o diabinho no ombro esquerdo é uma coisa semelhante àquela, em que os anjinhos eles ficam ali meio que querendo influenciar você de alguma maneira, fazendo com que você haja dentro de uma maneira que é indicada pelo Senhor. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, versos 26 e 27. Atos capítulo 8, versos 26 e 27. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Cândace, rainha da Etiópia, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Filipe estava pregando o evangelho estava fervilhando lá em Jerusalém. Milhares de pessoas, a gente já viu no livro de Atos, que é a condição de milhares de pessoas se convertiam numa tacada só. Você falava Jesus, o cara já aceitava e já começava a pregar o evangelho para o cara. Dentro desse contexto, Filipe, que era uma das pessoas que pregavam com muita força,
ele é indicado pelo Espírito Santo, primeiramente, depois pelo anjo, dizendo que ele tinha que sair dali. Ele sai dali, ele tem que sair daquela condição e fazer uma coisa que é diferente. Vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaze. Esse se acha o quê? Deserto. Por que Deus vai permitir ou vai indicar que um homem que está executando o trabalho numa região lotada de gente, dando fruto, ele vá para uma região deserta? Havia um propósito. E aí Deus usa quem? Um anjo. Como que esse anjo se apresentou? Talvez numa figura física, talvez numa aparição, numa visão, ou seja, falou na mente dele, ou foi uma voz, alguma coisa aconteceu ali e fez com que Filipe se convencesse claramente do que tinha que fazer. Ele sai de uma região de movimentação, de fruto, para ir para uma região deserta, para falar com uma pessoa que nem crente era, nem judia era. Uma pessoa que era um alto oficial dessa rainha Cândace, era como se fosse o ministro da fazenda daquele ministério, em que ele vai para lá, ouve aquilo, tem todo um desenrolar dessa história, ele se batiza na sequência e ele leva a fé do Senhor para a Etiópia. E é uma forma da propagação do Evangelho. Filipe teve uma conversa maravilhosa com esse homem, importante, e o levou a aceitar a Cristo. 29 a 39, vamos fazer salpicado. Quem que é agora? Vocês já leram? Gabriel, por favor. Atos capítulo 8, verso 29 e 30. 29 e 30? Sim. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? No verso 26 ele fala que foi um anjo. E agora quem que foi no verso 29? O Espírito Santo. 31 e 32. Próximo. Ele respondeu: como poderia entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Estava falando de quem? De Jesus, tá. Esse homem eunuco, ele não poderia entrar na congregação dos justos, não poderia entrar para adorar o Senhor, e ele estava lendo o livro de Isaías. Isaías, que é o quinto evangelho, ou o evangelho do Antigo Testamento, ele fala bastante da figura de Cristo. Continua, próximo, Esther, mais 2. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? 35 e 36. Beleza. Então, Filipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou a Jesus. Seguindo eles caminho forte, nessa terra, onde havia água, disse-lhe: eis que a água, quem impede que seja batizado? Aonde que eles estavam? Aonde que o anjo mandou o Filipe ir? Foi uma região o quê? Deserta. E ele fala que ele encontrou o quê? Ou seja, acontecia um ato sobrenatural aí. Ele vinha lendo Isaías. Filipe vai lá e explica para ele. Aí ele fala: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? O que aconteceu aqui? Não, o que ele aceitou quem? Nessa pregação. Verso 37 a 39. Filipe respondeu: és lícito se crê de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou eunuco. E este? Continua? Quando?
Então mandou para o carro. 39 agora. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Tá? Então a gente vê toda uma questão em que há a figura da ação do anjo e há a figura do Espírito aí nessa condição. O anjo guiou Filipe de um ministério para o outro e ele continua fazendo isso por nós nos dias de hoje. Os anjos nos guiam. Os anjos também nos provêm, nos dão a provisão. Quando o profeta Elias ouviu que a rainha Jezabel ia em seu encalço para pegá-lo, porque os sacerdotes pagãos do seu serviço foram mortos, ele entrou em pânico e fugiu da cidade. Elias foi frouxo, depois de tudo que ele fez. Ele vai lá e enfrenta os profetas de Baal, os profetas de Azera, desce fogo sobre a oferenda, ele vê o milagre e a maravilha do Senhor. E aí Jezabel ouve aquele e fala: você matou os profetas? Pois é, eu vou fazer pior com você do que você fez com eles. Ele sai todo cheio de medinho e vai para o deserto, está escondido. 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, verso 1, 2 e 3. Diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouve, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizesse a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu mundo. Então Elias, ele deixa a pessoa que o acompanhava lá e ele vai para o deserto. Elias foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. 1 Reis, capítulo 19, versos 4 a 8. Luísa. 1 Reis, capítulo 19, versos 4 a 8. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira, cozido sobre pedras e brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o último dia. Então a gente vê a figura do anjo trazendo a provisão. Trouxe para ele comida. Primeiro toca nele. Depois de tocar nele, Nicolas, leva ele lá embaixo, conversa com ele até ele acalmar e aí traz de volta. E pode deixar a porta aberta, tá? Começou, é só levar. Agora está no processo de começar a ensiná-lo que não tapa aqui para ele fazer o que ele quiser. Aí você vai começar a ensiná-lo, a ele começar a entender que toda vez ele vai ter que descer para a salinha quando ele começar a dar o piti. Então, ele deixa o seu ajudante, ele deixa Eliseu lá no caminho, e aí ele vai para o deserto sozinho. E ele quer a morte. Então ele te deita lá, e aí o anjo vai e toca nele, e oferece para ele pão cozido, sob pedras, em brasa e uma botija de água.
comeu, bebeu e depois voltou a dormir. E numa segunda vez, o anjo do Senhor toca ele, levanta e come, porque o caminho novo, novamente, a figura do anjo ajudando. Um anjo proporcionou mantimento ao profeta exausto, não só física, mas também emocionalmente. É confortante saber que quando estivermos tão mal como Elias, é possível que anjos nos ministrem de igual modo sem o nosso conhecimento. Hebreus 13:2. Hebreus capítulo 13, verso 2. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Então, o Senhor está falando sobre a condição de você cuidar das pessoas que passam lutas e necessidades. E ele fala, muitas vezes, pessoas, elas receberam pessoas cuidando, você está cuidando dentro de casa, e na verdade eram anjos, que iriam trazer algum tipo de ilustração ou situação. Já contei para vocês, conto novamente, em que num tempo, quem está passando muita dificuldade lá em São Paulo, com a gráfica, e aí um momento estava eu sozinho lá na gráfica, e um rapaz, ele bate na porta, pedindo alguma coisa, e eu falo para ele que não tinha recurso, que estava muito difícil, que era difícil, que não tinha dinheiro. E aí ele começa a falar comigo ali fora, um homem bem assim, estilo homem de rua, morador de rua mesmo. Ele começa a falar, me traz palavras de consolo. E eu despeço dele, entro, e quando eu volto, eu não vejo mais nada, foi coisa de segundos. A Rô sabe que ali naquela rua lá onde tinha gráfica, já contei isso para você, não? Contei já isso? Várias. A rua, ela tinha mais ou menos o tamanho dessa rua aqui, deixa eu ver. Mais ou menos. Era um pouco maior, tá? Então a gráfica nossa, imagina que era aqui. Quando eu saí novamente, não deu tempo dele sumir do meu raio de ação. Então, creio que possa ter sido uma situação como essa, em que o Senhor manda um anjo para trazer algum tipo de conforto. Pessoas que aparecem nas nossas vidas sem saber da nossa história, mas que traz para nós algum tipo de consolo, algum tipo de tranquilidade. Eles nos guiam, eles nos protegem. Cuidado com o choque, vai sair da choque, tá? Eles nos guiam, eles nos protegem. Pode colocar em cima do arco aqui em cima do extintor. Obrigado, tá? Eles nos guiam, pode deixar ele, pode deixar. Eles nos guiam, eles nos proveem e eles também nos protegem. Os anjos também protegem o povo de Deus de perigos físicos. Dois exemplos dramáticos. O primeiro deles, na verdade são dois que estão no mesmo ambiente. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra dele, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então, na passagem que se faz referência, ele fala anjo, e aí eu não sei te dizer qual se é um anjo ou não é, entendeu? Na passagem que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são entregues para ser queimados na fornalha de fogo. Deixa eu só achar a passagem aqui. Se encheu de fúria, ordenou, então os anjos foram assim. Verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sob maneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Então, mais uma vez, a figura dos anjos, ou do anjo, ajudando. Daniel 6, 22. Algumas ilustrações mostram a figura deste anjo como sendo Jesus, e não é. Isso aí é um anjo, porque está em letra minúscula. Daniel capítulo 6, verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então, tanto na condição de Sadraque, Mesaque e Abednego em relação à fornalha de fogo, como a figura de Daniel descendo a cova dos leões, diz que o anjo fechou na boca daqueles leões. Há outros exemplos fascinantes no Novo Testamento. Enquanto o apóstolo Paulo navegava pelo mar Mediterrâneo para ser julgado em Roma, alguém já vai achando aí Atos capítulo 27, julgado em Roma, seu navio foi atingido por uma tempestade tão violenta que os tripulantes no dia seguinte já haviam aliviado o navio, ou seja, jogado uma parte da carga no mar. Atos capítulo 27. Quando chegou... Atos 27, versos 18 a 20. 27, 18 a 20. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Tá, então a gente vê a condição de que esse barco ele estava sendo açoitado pela condição da tempestade. Continua lendo, versos 21 a 24. Não leu, não? 20. E não aparecendo... Não, Dani, o Carlos, 20, e você segue no 21. E não aparecendo, havia já alguns dias, e nem o sol nem as estrelas caindo sobre nós, grande tempestade, dispersou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Esther, do 21 ao 24. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, como se entendeu dele, disse: Senhor, na verdade, era preciso terem atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Dizendo Paulo: Não temas, é preciso que compareças perante César. Peraí, que você compulou, você comeu 22. Não, 21 a 24. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente uma vida. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sigo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegavam contigo. Então a gente vê a condição do anjo aparecendo. O que foi, Daniel? Tá tendo um êxtase aí na presença do Senhor, olhando para cima aí, fazendo careta? Deve ser. Entendeu? Então a gente vê essa condição de que era uma situação gravíssima, as pessoas elas estavam correndo risco de vida, já haviam lançado fora os bens, lançado fora inclusive a armação do navio, e aí o apóstolo Paulo está lá, quietinho, recebe a visita do anjo, o anjo fala: ninguém vai morrer, ninguém vai morrer. E aí, se a gente for olhar com uma visão maior, com uma visão, por exemplo, de Eliseu, ele está vendo aqueles povos querendo guerrear e querendo prendê-lo, o seu servo Geazi fala: pô, nós vamos ser presos, vamos ser mortos. Ele fala assim: Deus abre os olhos dele para que eles possam ver. Aí ele possa ver, ele olha para aquela montanha está cheia de carros de fogo, que são anjos,
em carros de fogo. Aqueles anjos, eles estão fazendo o quê? Protegendo e preparados para o quê? Guardar a figura de Elias e de Eliseu e de Geazi. Então, creio que naquele momento o que estava acontecendo ali, havia uma legião de anjos que estavam ali guardando também aquele barco. Amém, queridos? Senhor, te louvamos pela ação dos anjos nos guiando. Te louvo, Pai querido, pela ação dos anjos nos protegendo. Te louvo, Pai querido, pela provisão que vem através dos teus anjos. Que o Senhor possa, Pai querido, cada vez mais colocar em nós a confiança de que o Senhor tem-nos debaixo das suas poderosas mãos. Que nós, Pai querido, como pintinhos debaixo das asas das galinhas, Pai, nós somos protegidos e guardados. Por isso, Pai, nós agradecemos ao Senhor pelos anjos que ministram sobre as nossas vidas, que nós possamos não os reverenciar, mas reverenciar o Senhor, que também é o dono e líder deles, Pai. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.